Oi, meninas! Olha, até a mamãe hoje entrou. O netinho deixou, foi? Claudinha, olá! Oi, Jô! Oi, Robertinha! Tudo bom? Estão me ouvindo bem? Oi, Miguela! Manu! Ah, que bom que vocês estão entrando, pessoal. Vamos começar a nossa live hoje, já para ir bombando. Já vou enviando para os amigos de vocês, por gentileza. Já vou mandando. Vamos trazer gente para essa live. Deixa eu ver aqui. A minha convidada já está aqui. Meu Deus. Olá! Oi, Como é que tu tá? tudo bem, e tu? Eu tô bem também. Vamos. Olha, a Paola também já entrou. Tô vendo um monte de gente conhecida já entrando aqui hoje. Um pouquinho para trás aqui. Ela fica muito em cima aqui. Gente, quem for entrando já vai passando para os amigos, tá? Mandem ali no aviãozinho para mais gente entrar na nossa live. Que todas as lives que a gente fez até hoje, assim, ó, é muito gratificante, porque é tanto conhecimento que a gente consegue absorver e, principalmente, eu acho que uma das coisas que eu mais fico feliz em fazer essas lives é ter os profissionais que estão aqui, trabalhando com as nossas crianças aqui, e a gente poder ter um conhecimento melhor da pessoa, a gente conhecer ela desde a primeira pergunta que eu sempre inicio as lives é o que leva vocês à profissão? E, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente traz uma sensação ali de todas as pessoas que até hoje passaram pelas lives e que falaram os motivos pelos quais escolheram suas profissões, sempre foi muito significativo. Então, para a gente iniciar, eu vou apresentar essa moça, para quem ainda não conhece. Ela é a Amanda Correia, ela é terapeuta ocupacional, ela é graduada pela Universidade Franciscana em 2021, pós-graduada em saúde mental, psicopatologia e atenção psicossocial na Unopar, tem experiência e interesse nas áreas de atenção à pessoa com deficiência intelectual, múltipla, saúde mental e psicopatologias. As últimas especializações foram integração sensorial, dos princípios teóricos às especificidades da técnica, pela Lundes, ABA Estratégia Naturalista, um Instituto Singular. Então, outra pessoa de gabarito aqui conosco, graças a Deus, né? E eu gostaria de começar com a nossa pergunta, que a gente sempre faz. Por que a terapia ocupacional? Boa noite. Boa noite. Então, na verdade, a terapia ocupacional caiu assim na minha vida muito de repente. Eu comecei direito aqui em Santana do Livramento, e aí eu não me adaptei, vi que não tinha nada a ver comigo. Aí eu fiz um teste vocacional com a Cal e me direcionou para a área da saúde. E aí eu fui para Santa Maria, fiquei uns 6 meses fazendo cursinho e fiz o vestibular DTO. Mas assim, eu entrei sem saber, né? E no decorrer eu fui me apaixonando pelo curso. E mais pro final da graduação que eu me identifiquei com a área do espectro, né? Era época de pandemia, então a gente foi sorteadas os temas do TFG e eu justamente caí para essa área, que era uma área que na faculdade eu não me identificava tanto. E aí foi que começou tudo. Aí o meu TFG foi sobre autismo. Eu vim para Livramento, né?
E minha primeira experiência profissional foi na PAI e também com a Catita, a Cláudia e a Bruna, que foram quem me deram esse suporte, né, de recém-formada. E aí foi que eu me apaixonei pela profissão e eu vi que era com criança mesmo. Isso foi em que ano já? Foi em 2020? 2021. Eu me formei e voltei para 2021. Livramento. Isso. Tá, sim, mas então tá. Então, realmente, você conheceu na tua chegada, né? Porque a gente ainda começou contigo lá, quando tu Isso. estava ainda na Pacatita, e depois tu mudou, e tu foi embora e tu voltou agora. Voltei. Uhum. E- Eu fui embora para São José, Santa Catarina, onde eu trabalhei numa clínica multidisciplinar, né? E foi muito bom, assim, uma experiência que eu digo que todo mundo merecia passar. Mas eu acabei retornando porque eu tive um projeto na PAI contemplado pelo Sicredi. E aí foi esse motivo que eu retornei para a cidade. Ai, muito É uma, show. Sabe, é, sabe é que a uma nossa sala de história. integração sensorial para crianças autistas. Eu vou começar a atuar novamente na PAI a partir de fevereiro. Ah, beleza, tá bem. Sabe que as nossas histórias têm mais ou menos a mesma. Um pouco assim se parecem, porque quando eu fiz o vestibular, fiz o Enem, na verdade, e eu fui para fazer a escolha que eu fiz aqui na Urcampo de Santana do Livramento, né? E eu fui lá, e a direito era a única área que eu não pensava em fazer. Mas entre as outras, tipo, engenharia, eu sou péssima em números, não dá, né? Ele, não, então tá, não, né? Vou pro direito. E tá, aí já no primeiro semestre, o sangue já começou a ferver e eu já sabia que eu estava no lugar certo. É muito encantador, assim, às vezes, como as coisas se colocam para nós, né? A gente acha que vai ir para um lugar, quando tu vê a tua vida, te coloca para outro e aí tu te encontra, né? Eu acho Exatamente. isso muito fantástico. Então, vamos dar seguimento. Eu queria que tu começasse, porque uma das coisas que eu achei muito legal quando tu me disse o tema foi porque eu passei por isso, né? Quando a gente saiu com o laudo do Martim e as especificidades ali de quais as terapias que ele precisava fazer, estava a terapia ocupacional. Eu nunca tinha ouvido falar em terapeuta ocupacional. Eu não sabia o que era, não sabia o que fazia, eu só sabia que eu precisava de uma para o meu filho. Então, eu queria que tu começasse por aí. Dissesse qual é a atribuição, então, do terapeuta ocupacional? Tá. Isso é uma coisa que eu sempre pergunto para as famílias. Quando chegam para fazer anamnese comigo no consultório, a primeira coisa que eu pergunto: já fez TO? Mas e vocês sabem o que é? Porque a gente sabe que as pessoas são muito leigas ainda, né? Que tem muita gente que não sabe o que é TO. Então, a terapia ocupacional ela é uma profissão da área da saúde, né? E dentre as atribuições dela está exatamente isso de intervir no cotidiano das pessoas, assim, avaliando o desempenho ocupacional nas áreas de autocuidado, de lazer, de trabalho, nas capacidades cognitivas, sensoriais, que a gente também conversa muito, motoras, que é justamente para melhorar e proporcionar uma melhor autonomia, né? Então, Pois assim, sabe. outra pergunta que eu sempre recebo bastante é assim, tá, mas e precisa de laudo? Quando que se deve procurar uma TO, né? Então, assim, na verdade, não precisa ter um laudo para procurar TO. Até porque a gente trabalha na área da estimulação precoce, a gente trabalha com hipótese diagnóstica de rastreio também, né? E também, às vezes, só para ajudar nas limitações das pessoas. Então, pode procurar TO. Se apresentar dificuldades nessas atividades de vida diária, né, no nível de autocuidado, trabalho, lazer, devido a problemas físicos, que é na parte de reabilitação física, né, e mentais. Se deseja promover melhor para a saúde física, mental, social, através de atividades, né, que permitam desenvolver essas competências. Uhum. Para adquirir novos conhecimentos, prevenção de quedas, que daí já é mais com idoso ou com crianças com outras síndromes, né? Uhum. Se uma criança apresenta uma perturbação de desenvolvimento, dificuldade de aprendizagem,
Se deseja obter recomendações de tecnologias de apoio e adaptação de ambientes, aí a gente sabe que entra a comunicação alternativa, que tem a tecnologia assistiva, né? Se necessita de órtese, se deseja aprender ou a cuidar melhor de uma pessoa, né, dependente, a lidar melhor com essa tarefa. E também a questão da TO na gerontologia, que é para envelhecer com melhor saúde, assim, participação e segurança. Sim. Sabe que quando a gente falou da live, assim, e, bom, uma noção eu já tinha mais ou menos, porque eu sabia o que as TOs do meu filho trabalhavam, né? Então, o Martim já teve 3 TOs, e então eu até peguei no site da Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde, e fui lá ver as atribuições. Sabe o que me surpreendeu? Porque tinha várias coisas aqui que eu não. Claro, eu não tinha, assim, por que saber, né? Porque eu nunca tinha ido ver quais eram as atribuições. Mas eu achei muito, muito bom, assim, como a terapia ocupacional ela é abrangente, né? Porque eu vejo ela em benefício das crianças com deficiência. Mas eu já sabia que pessoas idosas também faziam terapia ocupacional. Aí, quando eu comecei a ler ali, tarefa de autocuidado, higiene, vestuário, aquelas coisas, produtividade, trabalhar ou estudar, momentos de lazer, atividades sociais em geral, ela proporciona tantas possibilidades de se ajudar uma pessoa. E no nosso caso, que a gente vem tratando de pessoas com deficiência e principalmente com autismo, todas essas atividades aqui, eu percebo elas como essenciais, né? Porque trata da vida. A terapia ocupacional, lógico que tem as outras também, mas eu digo assim, na parte da fonoaudiologia, vamos fazer uma comparação. Um fono vai ajudar, né, na parte de se alimentar, de repente, uma mastigação está errada, né, alguma coisa assim. Vai tentar fazer com que a pessoa se comunique melhor, né, através de uma oralização ou alguma outra questão, o apoio da comunicação alternativa. Mas a terapia ocupacional, ela meio que prepara para a vida, né? Vai para os ambientes. Eu vejo o teu trabalho assim, e vejo o trabalho das outras TOs do Martim também. Eles sempre saem dessa parte muito mais organizado, né? Porque às vezes a criança sai um pouco com muita informação, mas a terapia ocupacional justamente ela vem para ajudar a criança a se situar, né? Tendo corpo, né? Eu achava que a gente tinha 5 sentidos. Aí, quando eu comecei a ver, a primeira vez que eu conversei com uma terapeuta ocupacional, ela me falou uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma eu tinha visto. Sistema vestibular. Vestibular eu só fiz para passar para a faculdade. Não sabia nem o que era sistema vestibular. E o próprio receptivo. Meu Deus, quando ela falou isso, do que se trata? Então, né? Então, nos fala um pouquinho mais desses sistemas, como é que funciona, como é que tu trabalha, por que eles são importantes de ser trabalhados. Tá. Outra coisa que eu gostaria de falar antes disso é por causa que, assim, isso é outra parte que muita gente não sabe. É porque todo mundo fala assim, quem sabe, quem já conhece um pouco sempre diz, trabalha com as atividades de vida diária, né, com dia a dia. Mas a gente também trabalha com as atividades instrumentais de vida diária. E a diferença entre elas é, por exemplo, a atividade de vida diária é a questão do autocuidado, da mobilidade, da alimentação, da higiene pessoal, do vestuário, que isso eu sempre pergunto na anamnese, né? Se a criança é dependente, se ela é independente, mas também na parte das atividades instrumentais de vida diária já abrange um pouco mais. E daí seria a questão de gerir dinheiro, de ir às compras, de cozinhar, de ajudar nas tarefas, por exemplo, de limpar, às vezes de utilizar um telefone, utilizar um transporte para uma criança, né, que já tem mais uma autonomia, como pegar um ônibus. Isso é muito legal. Pois é, por isso que eu digo, a terapia vai para a vida, né, na verdade. Tá, então nessa parte mais de integração sensorial, é justamente para isso. A gente trabalha com esses sentidos, né, para desenvolver no desenvolvimento dessas habilidades mais básicas. Então, uma criança que tem, que tem dificuldade, né, déficit de processamento sensorial,
é benéfico a integração sensorial justamente para remover essas barreiras, né? Geralmente a gente tem o treinamento de pós-graduação, que é a certificação que eu já tinha comentado, que ela é realizada uma prova uma vez por ano, ou tem os cursos básicos, que é o que eu realizei pela Ludens, tá? Então, a terapia ocupacional, ela serve nessa parte da integração sensorial para crianças que são superestimuladas ou subestimuladas pelo ambiente, que é justamente com o objetivo que é a capacidade do cérebro de processar essas informações e dessa forma que a criança se regule melhor. A gente busca uma regulação, entender qual dos sentidos ela tem mais dificuldade, porque a gente sabe que, por exemplo, assim, se é uma criança que tem mais o toque, né, o sentido tátil, a gente não vai ficar estimulando esse sentido, porque ela já tem isso. Então, a gente vai procurar entender qual outro sentido que ela está com maior dificuldade, com maior limitação, para que equilibre tudo. Então, essa é justamente a ideia, para que a criança funcione melhor nas suas atividades de vida diária, na autorregulação dessas crianças. Também para autonomia, para autoconfiança e para maior interação social. Pois é, e sabe que assim, ó, o que eu percebo bastante, a terapia ocupacional é essa parte da integração sensorial. Tem muitas coisas que acontecem com a criança que tem algum tipo de disfunção sensorial, está com alguma dificuldade, que atrapalha o resto todo, né, Amanda? Eu vejo pelo Martim. O Martim, às vezes, ele se desregula por uma certa questão e aquilo pode levar dias para passar e pode, ou né, dar aquela desregulação na hora, ele meio que, né, se desorienta. E assim como também eu percebo que quando ele está com tudo organizado, que as coisas estão indo como devem, assim, sem muita coisa que fuja ao cotidiano, ele consegue se regular. Mas a partir do momento que alguma coisa saia meio fora do lugar, afeta o todo. Todo. Né? Aí eu gostaria que tu nos falasse mais, assim, do o que leva, o que dá para fazer, assim, como é que se trabalha para fazer essa integração sensorial de uma criança que tem uma certa dificuldade. Até eu me lembro que tu me falou numa das conversas que a gente teve, que a integração sensorial é um todo, não é só trabalhar uma coisa, né? É o todo que a criança possa ter, porque eles às vezes não conseguem generalizar, eles não conseguem dar atenção, compartilhar a atenção deles entre uma coisa e outra, que às vezes isso é muito necessário, que a gente possa conversar, mas possa estar trabalhando, que a gente possa fazer uma coisa e estar fazendo outra. Aí o que tu poderia nos falar sobre isso? Então, assim, primeiramente a gente, da terapia ocupacional, a gente entrega um questionário, né, uma avaliação, que é de integração sensorial, que é justamente isso. Vai ter todos os sentidos para a gente entender quais são as maiores dificuldades. Por exemplo, é uma criança que tapa muito os ouvidos quando tem ruídos fortes, né? Então a gente já sabe que tem alguma coisa no sentido auditivo. É uma criança que tem seletividade alimentar. Aí, para isso, a gente precisa entender se essa seletividade alimentar é só pela questão do gustativo ou se envolve algum outro sentido. Porque muitas vezes, criança que tem seletividade alimentar também é a questão do visual. Então, talvez não seja tanto o medo do provar, mas aquilo ela não consegue visualizar aquilo ali. Então, para isso que é feita as atividades, por exemplo, assim, tinha um menino em Santa Catarina que eu atendia, ele tinha 13 anos e ele só tomava leite. Só. Com 13 anos ele usava mamadeira e tomava leite. Então, a gente foi trabalhando em cima disso e a gente viu que tinha muita questão visual também. Então, lá eu levava uma caixa tátil, colocava vários alimentos, colocava uma venda. Aí nós fazíamos... E assim, tu percebia o receio até no tocar, porque ele estava tapando, né? Não estava conseguindo enxergar. Então, a gente foi estimulando essa parte do visual junto com... E depois, né, ele aceitou provar líquidos, aí depois foi um processo. Mas é justamente identificar qual dos sentidos que eles têm as dificuldades, que isso é através de uma avaliação, tanto no consultório e da avaliação que a gente entrega para serem preenchidas, e depois montar um plano individual, né, terapêutico, para a gente entender quais são esses sentidos que a gente vai precisar estimular, organizar. Porque é exatamente isso. Quando essa criança tem dificuldade em um sentido,
Às vezes a gente acha que é só o gustativo, mas na verdade está associado o visual. A gente vai trabalhar só o gustativo e não funciona, porque a gente precisa organizar primeiro o visual também para ter resultados com o gustativo. Então é exatamente isso. A integração sensorial é justamente isso, é para organizar todos esses sentidos, equilibrar. Então, por exemplo, tem muitos recursos, e não só porque a gente sabe que tem recursos que tem aquelas salas de integração sensorial que são grandes, que tem um monte de recursos, mas a gente pode começar também com recursos de mesa, não precisa ser só com aqueles recursos. Vai conforme exatamente isso, o plano terapêutico de cada criança. Se é uma criança que tem mais dificuldade com o vestibular e o proprioceptivo, a gente sabe que a gente vai precisar daqueles recursos do balanço, né? Sim. Dos outros sentidos, porque eles precisam de algo mais intenso, de uns estímulos mais intensos para poder regular. Mas é em cima disso, a gente vai montar um plano, entender qual é a maior dificuldade, né, a limitação dessa criança, para estar atuando aí. Eu vejo assim, é tudo muito complexo, né? E é tão bom a gente receber esse tipo de informação, Amanda, porque por mais que a gente já esteja há algum tempo na caminhada, digamos assim, né? Agora, ano que vem já vai fazer 5 anos que a gente está nessa questão com o Martim, né? Mas assim, ó, é que é muita coisa. A gente tem que entender um pouco de cada coisa. Porque cada profissional nos solicita alguma coisa, alguma atenção, algum olhar, alguma coisa. Isso sempre, né? E essas questões que tu falou, realmente, em 1 hora ou 40 minutos que vocês ficam com a criança ali, é pouco tempo. Então, essa questão que tu trouxe agora, gente, a Amanda, quando a gente voltou ali para ela nos deu um camalhaço de folha para preencher e para marcar e não sei o que. Meu Deus do céu, eu acho que eu passei não sei quantos dias ali fazendo aquelas coisas. Mas como é bom, porque tu consegue enxergar realmente o todo da criança, né? Porque tudo ali tá integrado e tu precisa ver onde é que tá dando o choquezinho, né? No caso do Martim, assim, ele tem problemas de alimentação. Qual é o problema da alimentação? É o visual, é o tátil. Ele gosta de coisa crocante, mas ele também come só a coisinha da bolachinha recheada, só o recheio da bolachinha. Então, assim, ó, é muito complexo. E a gente fica desesperado, porque tu vê essa mãe com uma criança que de 13 anos, né, que não conseguia comer nada, só o leite. E às vezes, assim, o que eu mais percebo e que me corta o coração, o Martim olha. Antigamente ele nem olhava para ter comida. Ele, né, já fazia ânsia, já saía de perto e o cheiro fazia mal para ele. Hoje em dia ele está muito melhor nesse sentido. Hoje em dia ele já consegue olhar para o prato da comida. Não aceita provar. Mas para mim já foi um grande avanço. E eu acho que a terapia ocupacional é que vem nos trazendo essas questões assim de realmente tratar essas dificuldades e proporcionar que eles tenham uma capacidade de poder, pela rigidez mental, de repente, quebrar aquela rigidez para tentar experimentar alguma coisa, de uma textura diferente, de um cheiro diferente, de uma cor diferente. É tudo muito complexo. Eu estou vendo aqui, eu já não sei nem quantas mensagens que tem aqui chamando de maravilhosa, de ótima. Deixa eu ver aqui mais. Nossa, muitos elogios aqui para nosso convidado. Fico muito feliz, gente. E que bom que tem bastante gente aqui na live. Temos 24 pessoas. E eu vou aproveitar então, que a gente está com 24 pessoas. Tu tem como me mandar uma mensagem pelo WhatsApp? Tenho. Ou não? Tem. Então eu quero que tu escolha um número de 1 a 10. E eu vou fazer um sorteio. Eu vou sortear agora. De 1 a 10. Isso. Vou sortear esse brochezinho aqui, ó. Te aproxega. Quem acertar vai levar esse brochezinho do Te Aproxega. Ó, já sei. Podem começar a mandar os números aí. Vamos ver quem é que vai ganhar esse brochezinho.
a gente começar, né, Amanda? Vamos começar a incentivar o pessoal a ficar na live, que vai ter Uhum. mais sorteio. E eu acho que nem vai precisar, porque só pelo assunto, quando tu me falou assim, eu quero falar sobre tal coisa, meu Deus, eu digo, tá ótimo, porque eu gostaria muito de saber sobre isso. Ai, meu Deus, já começou aqui, deixa eu ver. Não, ainda Já. não. Teve uma que já acertou. Não apareceu pra mim. Quem? É que tem que ver aqui, vamos ver. Pra mim não apareceu ainda. Vamos ver, vamos ver. E o terceiro comentário. Pra mim não aparece. Quem é a pessoa? Marta. Marta. Marta Praia. Colocou o número 6 ali. Então, esse daqui vai para Marta Praia. Tá, Marta? Vou deixar aqui com o teu nomezinho para te buscar ele depois aqui. Depois eu passo o endereço, tá bem, pessoal? Tá comemorando ali, parabéns! Agora depois vou ter que fazer assim, vou ter que deixar, tipo, o primeiro comentário que aparecer aqui para mim, porque tem disso, né? Aparece para um primeiro que o outro e a gente acaba não vendo. Vou colocar aqui, Marta Praia. Então vamos continuar, Amanda, com o nosso assunto. E deixa eu ver, eu anotei um monte de coisa aqui. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta para Amanda, mande aqui que eu vou ficar cuidando agora, tá? Eu tava olhando os comentários e eu não achei nenhuma pergunta, só vi elogios, na verdade, aqui, muitos, vários. Agora chegou uma. A minha mãe tá dizendo que quer que o Martim volte a comer bisnaguinha. Acabei de ler. Vamos trabalhar nisso. Queremos muito, muito. Que coma muito mais coisa, mas voltando às bisnaguinhas, tá ótimo. Agora, me fala um pouco mais assim, ó. A terapia ocupacional, ela está muito relacionada à fisioterapia, né? Muito não, mas é o mesmo conselho. Mas também trabalha em conjunto, né? Eu queria que tu me falasse um pouco, assim, da tua experiência, que tu já tenha trabalhado, não só com essa parte de fisioterapia, mas com outros profissionais. A importância de dar essa interligação entre os profissionais que trabalham com as crianças. Porque, assim, ó, tu veio com uma bagagem tão fantástica, tão legal, assim, de experiência de uma clínica onde tem vários profissionais e todos trabalham com aquela criança, né? Pelo que eu entendi que tu me comentou. Eu queria que tu falasse, até porque agora, hoje em dia, aqui em Santana do Livramento, nós temos uma clínica que já está trabalhando assim, com várias profissionais ali e que pode levar para a criança e se atender com todas, né? Sim. Então, eu queria que tu me falasse um pouquinho mais sobre isso. Tá. Então, lá em Santa Catarina eu trabalhei numa clínica, né? E que os atendimentos eram baseados em atendimento, tinha muito atendimento integrado. Esse atendimento integrado era conforme a necessidade da criança. Então, por exemplo, assim, tinham crianças que tinham problema na socialização, então a gente via o objetivo em comum dessas duas crianças e fazia o atendimento integrado. Ou o profissional e duas crianças, às vezes dois profissionais e duas crianças. Ou, por exemplo, a gente fazia TO e fono, TO e fisioterapia. Então, era tudo interligado. Só que isso conforme a necessidade de cada criança. Não adianta tu colocar uma criança que tu vai trabalhar seletividade alimentar com outra que tem socialização. A gente sabe que tem que ter um objetivo. Então, a gente prezava muito por isso. Qual era o objetivo? O porquê, né? Por que juntar? Mas funciona? Será que vai dar certo? É verbal? Não é verbal? Então, a gente sempre tentava fazer essa análise antes de fazer o atendimento integrado. E é como eu sempre digo assim, não adianta ficar... Eu sei que é uma angústia, um anseio dos pais, né? Mas eu levo para terapia e faço, eu não vejo tanto resultado. Então, o porquê disso? Por que a importância do atendimento multidisciplinar? Aqui em Livramento, é que nem tu disse, tem só um espaço, por enquanto, né? Espero que futuramente a gente consiga abranger isso também. Por causa que assim, a gente tem essa dificuldade de contato, a gente sabe que tem. Mas é muito importante, porque lá a gente fazia assim, a gente fazia um plano individual terapêutico de uma criança e todo mundo tinha que seguir esse plano.
Então a gente realizava uma parada multidisciplinar uma vez por mês, né? E ali a gente discutia cada caso. Então, por exemplo, assim, era uma criança que tinha dificuldade nas habilidades de cognição. Então, a meta de todo mundo era aumentar o tempo de permanência dessa criança, né? Aumentar o tempo de permanência dessa criança sentada ou em uma atividade só. Então, justamente, a gente, se via necessidade, fazia atendimento integrado. E muitas vezes era necessário. O atendimento individual, claro, era muito importante também, mas o integrado muitas vezes era muito mais vantajoso. Porque, por exemplo, assim, era uma coisa que eu sempre discutia com a fono, né, que a gente trabalhava junto. A fono, a gente sabe que é uma área que é muito mais invasiva, o que muitas crianças têm muito mais dificuldade com a fono. E se adaptou bem com todos os profissionais, mas chegou na fono, não gosta, chora, não quer entrar, porque a gente sabe que é mais invasivo, que precisa, né, a questão da fala. Vamos chamar o Cris. Cris, tu tá aí, Cris? Porque o Cris, nossa, tadinho do Cris. O Cris, eu não desisti dele, mas ele já tinha assim, ó, Carla, não tô conseguindo. Eu digo, não, mas tu vai conseguir? Porque realmente eles têm uma resistênciazinha, né? Exatamente. Então, às vezes, assim, a gente viu uma criança que se identificava mais com a TO, que adorava entrar no atendimento da TO. Poxa, então vamos fazer junto, vamos juntar, né? Quem sabe com a pessoa que tem um maior vínculo, ou às vezes até por exemplo, a fono, eu pensei em trabalhar motricidade, mas eu tenho que estimular a fala também, tenho dificuldade de motricidade, mas eu queria estimular. Não, vamos juntar. Então era justamente isso, a gente juntava os objetivos, né? Principalmente da oralidade, e às vezes fazia outros trabalhos. Por exemplo, lá tinha eu e a Fona, a gente trabalhava juntas, porque, na verdade, assim, a TO, ela trabalha com a rotina toda, é um todo, né? Então, é muito mais fácil tu trabalhar uma brincadeira, por exemplo, para higiene bucal. Tu vai fazer o som, vamos escovar o dente, tique, 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 tique. Aí vai junto com a fono, né? Já junta a fono para já estimular outra parte da oralidade. Vamos... Então, assim, tudo é através do lúdico, do brincar. Mas eu vejo muito mais vantagem de trabalhar junto exatamente por isso. Porque, às vezes, algum profissional tá com uma dificuldade, já junta com outro que tem mais proximidade, e aí já funciona muito melhor o atendimento. Não, e para criança é muito vantajoso, né? Muito, muito vantajoso. Porque para eles, assim, ó, o que eu percebo muito no Martim, claro que tem épocas e épocas, mas o Martim, ele vai feliz para as terapias. Como eu digo assim, eles vão. Lá é brincadeira para eles, né? Algumas coisas que vocês têm que dar uma forçada na barra, mas enfim, no restante é tudo muito respeitando o momento da criança, os interesses. Aí tu dá uma forçadinha a mais, mas aí tu sai daquele para não dar desregulação. Então, e com outra criança também é ótimo, né? É ótimo que ela tenha esse contato, porque às vezes em outros ambientes não é tão estimulado essa questão. Às vezes na escola, a criança está lá na escola, mas ela não está entre os pares realmente. Ela está ali no cantinho dela e está na turma, mas não está fazendo parte daquilo tudo, né? Às vezes é a mesma atividade, só que daí está sendo feita com ela ali e os outros estão fazendo ali. Não tem essa integração. Claro que a gente sabe que essa questão é algo que tem que ser muito trabalhado pelas escolas. Não é de agora que existem leis que prevêem que as crianças devem estar, o Estado cobra dos pais que as crianças estejam na escola e, ao mesmo tempo, não dá os recursos que nós precisamos. Sendo estadual ou sendo municipal, tem um monitor, mas não tem professor de apoio. Estadual, meu Deus do céu, é um auê que não consegue, a criança já está quase se formando quando lá designam alguém para ir. E aí eu queria que tu nos falasse um pouco dessa questão das crianças dentro da escola. Porque na escola, essas questões sensoriais também podem ser trabalhadas, né? Porque a gente em casa, tu pega qualquer material. Outro dia também eu vi uma das terapeutas com um rolinho de papel, daí ela deu 4 cortes naquele rolinho, achatou, botou um baldinho de tinta e a criança vai ali. E as pessoas acham que aquilo ali, que horror aquilo ali. Meu Deus, aquilo ali é rico. Porque a criança não precisa botar a mão naquilo ali a princípio, se não consegue, mas né, já começa a ter uma relação com isso. Então eu queria que tu me dissesse assim, o que tu vê, de repente, das escolas, ou algo, dá uma dica de algo que pode ser feito, ou o que tu acha que realmente as escolas estão pecando ainda em deixar de fazer? Tá.
É exatamente isso que tu colocou dessa situação aí. O que que acontece muito? A gente precisa entender essa criança e respeitar ela. Porque se ela tem uma dificuldade tátil, ela não gosta de tocar em tinta, por mais que a atividade seja todos brincarem com a tinta, não adianta, é uma limitação que ela tem, ela não vai colocar a mão na tinta, não adianta forçar. Então, de que formas a gente pode adaptar essas atividades para que eles consigam participar também? Então, é justamente isso que eu vejo, assim, por que eu acho importante os profissionais irem nas escolas também? Para estar passando essas informações, às vezes passar uma orientação, uma dica, entender quais são as dificuldades da escola, né? Que demanda que está trazendo, ele não para sentado, tá? Mas é num momento específico, qual é o antecedente disso? Então a gente precisa entender o porquê dessas reações. Porque muitas vezes eu vejo que a gente acaba no impulso, né? Mas começou aí e aí acaba fazendo no impulso e não para pensar um pouquinho que talvez aquela reação foi por tal motivo. Então, claro, a gente entende que na escola são muito mais crianças, né? Talvez tenha essa dificuldade, mas eu acho que é exatamente isso que falta, assim, é entender a criança, fazer uma análise do comportamento. Isso é uma coisa, agora eu vi que o Ivan comentou, o Ivan era o coordenador lá do Núcleo ABA. E lá tinha um trabalho maravilhoso com a questão do ABA, porque era justamente isso. Eles faziam uma análise da criança, né? E eles trabalhavam, por exemplo, assim, a criança estudava à tarde, e aí de manhã ficava no núcleo ABA. Entrava às 8, saía meio-dia, ou ficava conforme a necessidade de cada criança. Tinha crianças que ficavam um turno inteiro, tinham crianças que ficavam só algumas horas, e lá eles trabalhavam essas questões também. Principalmente dessas crianças que têm bastante dificuldade escolar também, né? Para aprender a conviver com outras crianças, mas lá eles adaptavam as atividades conforme as necessidades de cada criança. Então é isso que eu vejo que falta um pouquinho, né? Mas nada que nem eu digo, eu acho que diálogo é tudo, assim, nada que a gente não possa ir na escola, conversar, entender qual a demanda. Até agora, né, eu entrego para vocês uma avaliação que é preenchida pelos professores, né? Porque antes de eu fazer essa visita escolar, pelo menos eu já vou entender alguma coisa. Sim, isso é muito importante. Vamos ver, tem uma pergunta aqui. Como funciona a PAI? É pública? Ela faz atendimentos gratuitos, né, a PAI? Isso. Na PAI precisa levar o laudo dessa criança e aí vai passar por uma entrevista com o assistente social. Aí esse assistente social provavelmente vai colocar na lista de espera, porque tem uma grande demanda, né? E aí, conforme vai sendo chamada, porque lá na PAI tem a parte da escola, que é a escola de crianças especiais, e tem a parte da clínica, que daí tem TO, tem físio, tem fono, tem todos os profissionais. E na parte da escola tem ali do atendimento especializado, né? Que é com as professoras. E agora vai ter essa parte do teu projeto, que é essa sala sensorial. Isso. É uma sala sensorial que chama, né? É, uma sala de integração sensorial. Muito show. Pois é, eu acho que muita disso, né, Amanda? Porque eu me lembro, assim, ó, que quando a gente começa a entender um pouco sobre a estimulação de uma criança, a gente pensa que precisa comprar essas coisas pedagógicas e mirabolantes, isso e aquilo. E às vezes não é. Se a tua criança tem dificuldade de pegar um pincel, tem outras coisas que tu pode usar como pincel. Tu tem que só, né, ter a imaginação. Não consegue pegar na tinta? Bom, faz alguma coisinha. Tenta. E tem tanta... Hoje em dia a gente tem acesso a tanta coisa, né? Eu digo, entra no Pinterest, tem milhões de dicas de trabalhos que a gente pode estar fazendo em casa com um custo muito baixo, né? Às vezes não é o recurso em si, mas é a forma que a gente trabalha. Tu sabe que uma vez eu fiz para o Martim, peguei as tampinhas dos lenço umedecido e fiz um muralzinho assim, colei eles num cartão e em cada uma dessas eu coloquei feijão, coloquei massa, coloquei algodão, coloquei papel crepom, coloquei uma lixa, dessas de lixar a parede, assim, lixar ferro, alguma coisa desse tipo. E coloquei, e meu Deus, o Martim, assim, algumas coisas ele levava a mãozinha. E ele sempre teve muito, assim, ele levava o dedinho com muito cuidado antes, ele nunca levou a mão, assim, para pegar nada. Até hoje ele vai com o dedinho para
saber onde é que ele está realmente tocando, né? E ele tinha muita dificuldade de tocar em algodão e no papel celofane foi que eu coloquei. Ele não gostava, não sei, ele não era muito fã. E a gente voltava sempre naquela. Até que um dia ele já abria, tocava ali e tá, né? Aquilo aí tá bom, naqueles materiais ali. Mas foi muito isso na pandemia, que daí a gente ficou em casa e eu precisava de alguma forma dar esse suporte para ele, né? Para seguir. Mas vendo coisas no Pinterest, vendo coisas na internet, vai atrás, procura, olha e fala ali para a criança. E realmente, assim, eu vejo alguns trabalhos das terapeutas mesmo do Martim, e que eu copio muita coisa para ajudar ele em casa. Porque tu tem que ter essa. Não precisa, a gente não precisa de dinheiros e dinheiros para fazer um recurso dentro de casa. Ajudar ali. Até mesmo, outra coisa que eu gostaria que tu falasse um pouco, como é que tu vê assim, quando a gente está lá na cozinha, tá fazendo um bolo, tá fazendo não sei o que lá, isso ajuda muito as crianças a desenvolverem e até a perder um pouco de sensibilidade, né? De repente, até, eu ouço muito que as mães usam esse recurso para a criança comer o que ela fez. Exatamente. Por causa que é bem como tu disse, assim, antigamente o Martim não tinha nem interesse em olhar para a comida. Hoje em dia ele já despertou o olhar. E já se interessa. O que tem ali? Vou pelo menos olhar. Travou? Então é exatamente isso. Se ele proporcionar esses momentos que eles possam estar participando, pode ser que num primeiro momento não tenham interesse, não seja atrativo. Mas no decorrer, né, até pelo vínculo, eles têm um interesse. Eu tinha uma menina, vou dar outro exemplo também. Eu tinha uma menina em Santa Catarina que a sala, assim, a sala era maravilhosa, tinha um monte de recurso, tinha um monte de brinquedo, tudo. Mas a menina, ela não se interessava por brinquedos. Ela gostava mais de pedrinha, de papel. Então ela chegava para terapia e aquilo não era atrativo para ela. Ela chorava, chorava, chorava porque era uma coisa assim, não me chama atenção, né? Por que eu tô aqui? Então a gente foi trabalhando em cima disso e através do vínculo que favoreceu tudo isso. Depois ela já chegava para terapia, ela já fazia as atividades, ela já começou a se interessar pelos brinquedos. Então na alimentação não é diferente. Tem que proporcionar esses momentos para a criança começar a despertar o interesse. A gente sabe que na questão da alimentação é muito mais demorado. É uma escadinha, né? Primeiro vai se interessar por olhar, depois vai querer tocar. Às vezes nem chega a comer, mas já encosta a língua, o cheirar. Então, assim, é um processo. Mas é muito interessante, assim, porque é que nem tu disse, assim, eu acho muito importante isso dos pais participarem, porque a gente sabe que não adianta levar a criança só para terapia e achar que só a terapia vai funcionar. Não é assim. A criança é um todo. Então, é toda a rotina dela. É desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Ela precisa desse estímulo. Claro, não, a gente não vai ficar estimulando a criança o tempo todo, porque todo mundo é humano. A gente precisa. Tem dias que vão estar bem, tem outros que não vão estar tanto. A gente precisa respeitar. Mas, assim, com que todo mundo siga esse plano, né? Para que consiga obter resultados melhores. Claro, até porque o estímulo, as pessoas podem achar que é uma coisa muito assim, vou estimular, vou sentar numa mesa com um monte de coisa ali e vou usar. Não, o estímulo vamos escovar o dente, né? Dá para criança tentar. Agora bota a língua. O Martins escova os dentes dele bem tranquilo. Lavar o cabelo, ele tava com certa dificuldade, lavava super bem, aí depois começou a não gostar, agora tô deixando de novo. Então, nesses momentos, tu fazer com que a criança pega o shampoo, passa tudo no cabelo, ou senão até a gente no banho com eles, lava o cabelo da mamãe, fazer essa troca. Isso é estimulação, e tu não tá pesando na criança, né? Porque Exatamente. tu tá... Até porque a criança, ela funciona através do lúdico. A criança, ela só aprende através do brincar. A gente sabe que é a forma deles, né? Eles não vão aprender sentados numa mesa ouvindo conteúdo. É através da brincadeira que eles vão adquirir essas habilidades. Exatamente. Bom, vou fazer sorteio, mano. O que tu acha? Vamos sortear mais uma coisa? Então agora eu vou sortear um chaveirinho. O rosa, o azul e o preto. Aí eu quero que tu me mande de novo um número de 1 a 10, se rapidinho alguém acertar e a gente tocar em frente, que nosso tempo já tá. Oi, gente, pode mandar. Quem chegar aqui primeiro pra mim é que vai valer, tá bom? Vamos lá, do 1 ao 10. Ui. Vamos, gente.
Ai, não chega. Aqui pra mim não chegou. Já temos uma ganhadora. Vamos ver. Oi? Sena. Bianca Sena. Bianca Sena, número 9. Vamos colocar aqui. Bianca, só me diz qual é a corzinha que tu quer que eu já deixe separada pra ti. Ó, tem esse aqui, o pretinho. Tem o rosa. E tem o azul. É, a Bianca é a mãe do Thales, a Bianca. Depois me diz qual é a corzinha que tu vai querer. Eu queria que tu nos dissesse, Amanda, mais assim, uma dica, né? O azul, tá? Vou guardar o azul para ti. Uma dica ou de um livro que tu ache legal dos pais lerem, para que eles possam entender um pouco mais sobre essa parte sensorial, digamos assim. Tá. Tá. Eu indico muito. Ou qualquer o um que tu livro acha que seja bom. Cara, essa parte é muito mais específica, né? Eu comprei esse livro aqui que quando a gente começou a ter essas partes de função sensorial, depois eu comprei esse daqui. É muito bom, mas é um livro técnico. Mas sempre tem aquele que a gente indica para mais, né? Sim. Uhum. Eu gosto muito dos livros da Maíra Gaiato. Eu Claro que aqui quase todo mundo que verdade, vende a Maíra Gaiato. Mas é que ela é muito boa mesmo, né? Uhum. Eu indico sempre os da Maíra Gaiato. E também, sim, hoje em dia tem o curso. Além do Instituto Singular, ainda tem a Academia do Autismo. Tem, assim, ó, são top, 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 top. Eu indico, já fiz alguns cursos com eles e é muito bom mesmo. Tá. Uhum. Eu gosto do SOS Autismo dela. Reizinho Autista. Agora tem um novo que ela lançou, que é o Cérebro Singular. Depois eu vou ver, porque nesse curso de integração sensorial que eu fiz pela Ludens, ela passou nas referências ali um monte de sugestão de livros. Mas eu ainda não comprei nenhum. Mas depois eu vou dar uma olhada e aí quando a gente for publicar... Se cortou um pouco, se falhou, não sei se foi só para mim, Amanda. Voltou? Tá um pouco, é só comigo que tá um pouco falhado, gente. Para mim falhou aqui. E com esse curso que eu fiz da Ludens, eu recebi várias indicações de livros de integração sensorial. Eu ainda não comprei nenhum, mas depois eu posso estar passando os que então que a moça do curso eu tô passou pedindo para as pessoas que já fizeram live comigo, Agora eu pedi para que elas comecem a escrever sobre algum assunto, algo muito que seja interessante, assim, para a gente começar a publicar mais postagens no Te Aproxega, uma coisa mais técnica. Porque eu não consigo, não dou vencimento de fazer as coisas e fazer essas postagens. E outra, que a parte técnica é do profissional. Então eu quero muito, eu já falei contigo, já falei com outras pessoas que estiveram aqui, que eu gostaria muito de receber de vocês essa troca, né? Essa possibilidade da gente estar tendo ali na página. Depois a gente pode até abrir uma enquete para as pessoas mesmo, né, colocarem quais são os temas que elas gostariam de ver mais. Vamos fazer sim. Que daí e agora eu vou fazer um sorteio, porque a gente já tá chegando no final, a gente se empolgou, falar, e não sorteou nada. Agora eu vou sortear esse adesivo aqui, ó, pessoal. Olha que bonito esse adesivo aqui. De novo, do 1 ao 10. Manda aí. Beleza. Vamos lá. Podem colocar do 1 ao 10 aí, pessoal. Parou de travar?
Vou deixar para Amanda ver aí que está chegando primeiro para Amanda do que para mim. Bianca. Bianca o quê? Bianca. Vamos ver. Ô, Bianca! Vai monopolizar hoje, Bianca gente. Sena, de novo. Bianca Sena. Tá ótimo. Aí com o kitzinho quase pronto, Bianca. Gente, a lojinha do Tia Prochega, ela tem o intuito da gente fazer um evento no ano que vem, tá? Presencial, no mês de abril, que é o mês da conscientização sobre o autismo, que é no dia 2 a data, né? E nós queremos fazer um evento com todos os profissionais que já passaram aqui no Tia Prochega. E vai ser num ambiente aberto. Nós estamos com a ideia de ter algumas tendas, tenda sensorial, uma para as crianças ficarem brincando. E nós fazemos uma roda de conversa ali com todo mundo para que a gente possa trocar ideia e as pessoas possam perguntar para vocês sobre alguma questão que tenha dúvidas, né? A gente quer fazer uma integração da sociedade aqui da Santana do Livramento com esses profissionais, um cara a cara, um tete a tete, aquela coisa que a gente possa se conhecer mais e possa diminuir um pouco as dúvidas. Sim, senhora, dona Giovana, vou mostrar. Ela quer que eu mostre as caixinhas aqui para vocês, ó, que dá para montar os kitzinhos. Se querem presentear uma família que tem uma pessoa com autismo, nós temos aqui pai de autista, mãe de autista. Aí tem também aqui, claro que vocês podem montar o kitzinho, né? Pai e mãe de autista, e pode colocar, de repente, um produto novo que chegou para nós hoje são as pulseirinhas. A gente colocou ali, bem legal essas pulseirinhas aqui agora para época de praia. Olha só que bonitinha. Praia, piscina, tu já vai ali e já coloca na criança, porque também fui procurada por uma mãe que teve um problema na piscina porque a pessoa não teve como identificar que era uma criança autista, né? Então, assim, não, eu quero alguma coisa que a pessoa olhe e cordãozinho na piscina não é legal, né? Então, esse daqui eu achei muito bom para essa nossa estação, né? Que é o verão, que a gente vai para piscina, vai para praia, a gente já pode ali colocar a pulseirinha na criança e vamos embora. Então, tá. O que mais que nós vamos falar? Uma atividade sensorial que tu acha que os pais possam fazer assim com as crianças em casa? Que proporcione ali. Claro que a gente tem muitas limitações conforme que a criança, né, tenha. Eu acho. Mas algo que tu pode. Mais de uma, de repente, com uma brincadeira, com alguma coisa que tu acha interessante de ser feito. Uhum. Eu acho legal. Essa da caixa tátil, botar uma vendinha, assim, não precisa ser uma venda, colocar alguma coisa que tape, colocar vários elementos na caixa. Por exemplo, se a criança tem seletividade alimentar, é legal botar um monte de fruta, ou, por exemplo, colocar vários recursos assim com diferentes texturas, bola, bota lixa, e coloca vários e pedir que a criança pegue e tire. E aí isso trabalha para não colocar, de repente, o Martin não gosta muito de colocar nada, mas uma adaptação, fazer uma caixa maiorzinha com 2 buraquinhos, que a criança bota a mão ali dentro também, né? Isso. Isso. Outra que é legal também, as bacias sensoriais, porque aí a gente pode estar estimulando tanto a questão da mão quanto do pé. Dá para colocar, por exemplo, numa bacia uma textura mais, por exemplo, um milho, na outra coloca uma slime, aí pede para a criança colocar o pé. Ou com a mão, por exemplo, se já toca, né? Esconder os bichinhos, pedir para procurar. Uma vez eu fiz uma pro Martim que era, eu peguei um potinho de sorvete, coloquei arroz até a metade e coloquei umas letrinhas dessas que vem meio emborrachadinha de colar no box. Botei elas ali pra dentro e pedia para ele tirar. Aí, de começo, não queria muito. Depois eu já estava enfiando bonequinho ali pra dentro. Aí tu usa outros, né? Pega uma coisa molinha, pega uma coisa mais durinha, aí vai colocando ali pra dentro, a criança vai tirando. Isso tudo ajuda bastante e é uma coisa que tu consegue fazer, né? Tu pode usar qualquer tipo, até areia. Areia tu pode também utilizar. Uhum. Exato. Para pais, por exemplo, também tem a questão da espuma de barbear, que é ótima. Coloca a criança. Tem muita coisa, gente. Espuma, nossa, assim, ó. Né? Muita coisa que a gente pode ajudar as nossas crianças, assim,
A gente conhece mais o nosso filho do que qualquer pessoa. Então, tu sabe qual é a dificuldade que ele tem. E tu vai fazendo aquele trabalhinho de aproximações sucessivas. Hoje tu mostra. Eu tive uma época que eu fiquei um tempão fazendo com que o Martinho para comer cenoura, porque era a única coisa mais crocante de alimento assim que eu achei que ele pudesse gostar. Aí o que eu fazia? Botava a cenoura em cima da mesa. Aí ele chegava ali e eu olhava aquela cenoura. Aí de repente ele chegou e tocou. Aí depois eu piquei, cortei, fiz em tirinha. Aí lá um dia ele pegou e mordeu. Mas olha, foi um tempão. Só que, claro, você tem que ter uma consistência nisso daí, né? Mas é muito possível que eles consigam. Só tem que estimular. Realmente tem que estar ali estimulando aquela criança. Vamos para mais um sorteio, então. Vou sortear mais um boto. Esse daqui agora. Te amo, te acolho, te aproxega. Vamos ver. Já mandou? Valendo, gente. Vamos colocar aí. Já. Vamos ver quem é que vai ganhar. Bianca, pelo amor de Deus, Bianca. Deixa as outras pessoas ganhar. Não, vamos lá, Bianca. Vamos lá. Tu acerta. Vamos lá. Vamos fazer o kitzinho pro final do ano agora. Deixa pra tia, mano. Vamos ver. Liliane. Qual é o sobrenome da Liliane? Isso, a Liliane acertou. Baglioni. Gente, vocês podem retirar aqui na Tomás Albornoz 283. Tomás Albornoz 283. É bem pertinho do RIG da 13, tá? É um escritório da advocacia. Vai estar aqui, já coloquei os nomezinhos para vocês, depois vou botar numa embalagenzinha bem bonitinha e vocês podem passar aqui para pegar. Então, Amanda, já estamos encerrando. 2 minutos e passou 1 hora de uma conversa muito show. Eu sou encantada, né? Eu digo assim que eu faço live de interesseira, já falei isso. Porque é muito bom saber um pouco mais, é muito bom entender. A gente está sempre pronto para aprender alguma outra coisa. Sempre tenho que aprender. Então, eu queria que tu deixasse a tua última consideração que tu acha importante. Não sei. Eu gostaria de agradecer muito, né, pela oportunidade, a minha primeira live. Olha, quando tu topou assim de primeira, eu fiquei muito feliz. Gente, eu vou dizer que é muito gratificante. A gente está chegando à penúltima live do ano. E eu posso dizer para vocês assim, ó, que foram meses assim incríveis, porque eu vi a nossa página assim crescer e eu tinha uma meta. Eu queria chegar até o final do ano com 300 pessoas. E a gente bateu essa meta essa semana. Nós chegamos às 300 pessoas e já passamos das 300 pessoas. Então, assim, ó, a gente precisa muito disso. A gente precisa muito de vocês, os profissionais daqui, que estejam perto da gente, que possam ver a nossa realidade. Porque nós temos crianças que podem pagar as terapias e temos crianças que não podem. E a nossa intenção do Desafios Chega é proporcionar isso de uma maneira mais ampla. Nem que seja através somente do conhecimento, para que os pais possam começar a fazer algo pelos seus filhos, sem ter que estar esperando conseguirem uma consulta no SUS, esperando um vagal, porque mesmo a gente sabe, nós temos poucas pessoas, poucos profissionais, são disputados aqui, né? Então, a gente precisa proporcionar que as pessoas consigam. Então, eu agradeço muito, muito obrigada por tu ter feito essa live. Adorei, achei assim, ó, fantástico o teu tema. E eu gostaria de convidar todo mundo para quem ainda não curtiu a página do Desafios Chega, vai lá, curte. Ano que vem nós vamos vir com muita coisa nova. A gente vai ter essa questão aí de vocês nos mandem, eu já falei em outras lives, mandem sugestões para que a gente possa fazer. Tanto pode ser uma postagem, pode ser uma live. Então, participem, façam o Desafios Chega acontecer, né? E que a gente possa trazer cada vez mais e mais conhecimento, mais pessoas, mais conversas. Tá bom? Eu queria agradecer muito
desejar uma boa noite e convidar todo mundo para a última live do Te Aproxega, que vai ser no dia 19, e é uma live especial, é live com as mães. Tá bem? Muito obrigada, Amanda. Foi fantástica, adorei. Eu que agradeço pela confiança e continuo à disposição para o que precisarem. Exatamente. Se a gente tiver unido, pode ter certeza que nós vamos fazer outras lives. A gente precisa se unir. Tá bem, gente? Muito obrigada para quem ficou até aqui. Um beijão, espero os ganhadores para retirarem aqui. Obrigada, gurias. Beijo para vocês todos. Tchau, tchau.